Bom, vamos lá. Silvana, palestrante, coach, mentora, trabalha na Latam, escritora. Incrível. Você quer colocar o seu livro aqui, pessoal? Quer? Pode colocar, ó. Assim, ó. Aí minha. Aí, ó. Bacana demais. Dá para ver. Assim, Gui, dá? Pega ele. Não, aqui não dá pra mim ver agora, se eu ver aqui já pega você, mas... É? Tá de boa. Dá pra ver, né? Dá. Tá bom. Bora. Preparado? Ó, 3, 2, 1... Fala, imperadores! Mais um podcast do Milhão começa agora e hoje nós temos uma entrevistada, uma pessoa incrível, diretamente do Rio de Janeiro para o mundo. Na verdade, já faz muito tempo, né, Silvana? Ela é uma palestrante, escritora, mentora, que trabalhou durante 16 anos numa grande empresa, né, de aviação, e hoje ela está aqui para compartilhar o sucesso dela. Eu gostaria de apresentar, imperadores, Silvana Cruz. Uhul. Seja bem-vindo, Silvana. Obrigada, é um prazer estar aqui, uma honra ter recebido esse convite, principalmente quando a gente já fala um pouquinho da gente e o quanto que a gente pode inspirar pessoas com as nossas histórias. Então, estou me sentindo muito grata. Que ótimo, Silvana, que ótimo. Obrigado você por sair de onde você estava, nas suas palestras, no seu curso, sua atividade, e vir aqui compartilhar com os imperadores o que né, a gente vai agregar muito na vida deles. Eu falo que é o seguinte, né, Silvana, que toda vez que uma pessoa vem aqui no podcast do Milhão, eles entregam tanto, eles derramam tanto conteúdo que as pessoas, se assistir, se inscrevesse tudo, eles poderiam começar uma atividade nova. Sabia? Porque o transbordo é muito grande. Aqui vocês, eu recebo muito, mas vocês entregam muito. Isso pra mim é uma bênção, entendeu? De verdade. E imperadores, pra gente começar esse podcast, vai lá no nosso canal, se inscreva. Se você não está inscrito, se inscreva no canal, manda aviãozinho pra todo mundo que já vamos começar. E o mais importante, hoje o negócio vai estremecer, entendeu? Se prepara, porque olha o livro aqui, ó. Rainha do Reino do Século XXI. É poderosa, né? Então se prepara porque hoje nós vamos ter muita informação. Silvana, para a gente começar, para os imperadores já te conhecer, quem é Silvana Cruz? Da onde Silvana Cruz surgiu, veio? Da onde que essa mulher veio, meu Deus? Apresenta você para esse povo aqui. Bom, então eu vim exatamente de Itaguaí, sou lá do Rio de Janeiro. Itaguaí. E comecei trabalhando no aeroporto, bem nova, e lá eu já senti o desejo de trabalhar em companhia aérea. Você sempre morou em Itaguaí? Desde Sempre quando morei. Nasceu lá? Sim. A sua primeira atividade em Itaguaí foi o quê? Trabalhava... Eu só estudava. Na época eu estudava, fazia cursos de enfermagem, até auxiliar de enfermagem, fazia concursos, queria ser bombeira. Olha, eu nunca contei isso, ninguém nunca sabe disso. Mas é bom, já quis ser bombeira. A gente quando é jovem quer ser cada coisa, bombeiro, policial, super-herói, não é verdade? Não, todo mundo tem um sonho. Você estava nessa fase de ser bombeira. Sim. Mas tinha alguma inspiração por causa da televisão, alguma coisa que te chamava atenção? Eu acredito que já era um dom de querer ajudar as pessoas. Salvar vidas. Então, eu já queria ser psicóloga e eu falei, olha, tem uma chance aqui também de ser bombeira. Então, eu comecei a fazer os concursos para bombeira. E aí, não passei na segunda fase, perdi a prova e depois esqueci aquilo. Eu falei, desistiu? Vamos seguir rumo. E aí, fui fazer auxiliar de enfermagem. Quantos anos, você lembra? Eu tinha 18 anos na época. 18 depois, anos. foi logo após terminar o segundo grau. Aí você tentou, não conseguiu? E aí, fui parar em agência de viagem no aeroporto de Santos Dumont. Nossa. Comecei como agente de viagens, trabalhando ali no check-in, fazendo... Agente de viagem basicamente fazia o quê? Eu entregava os cartões de embarque tudo pronto para os passageiros VIPs. Trabalhava certo. em sala VIP também no Galeão. Só na sala VIP. Ivete Sangalo, eram os tops que só os iam para top, lá. né? E aí eu fiquei 2 anos observando companhia aérea e eu me apaixonei pela Latam. Fui conhecer a história, fui ver o que o Rolim queria com aquela empresa, fui entender quais eram os mandamentos. Eu falei, gente, tem tudo a ver. Espírito de servir sou eu. Então, a Latam era uma união da TAM com uma... Foi. A primeira era a TAM, né? Naquela época era a TAM. Depois que uniu com a LAN, que é do Chile, virou Latam. E a união das duas era ficou LAN Latam. Chile com TAM. E aí virou Latam. Existe ainda hoje? Existe. Latam. Latam, sim. Tá. E aí você lá naquela época se identificou com a missão. Foi. E aí? E dali, foi em 2005, eu fui convidada para participar de uma seleção. E lá eu fiquei 15 anos da minha Desta vida. seleção, 15 anos da sua vida se 15 entregando a Latam.
fui agente de aeroporto, que era atendimento no balcão, fui agente de embarque, agente de bagagem, fui de vendas também. Depois eu virei supervisora de todos esses setores que eu aprendi como lidar em cada setor e eu fui supervisora desses setores por 6 anos. Então você foi se preparando para chegar no cargo de supervisão. Caramba! Exato. Então quer dizer que você passou por todas as áreas ali do, vamos falar assim, do aeroporto. Sim. Na área da Latam. Exato. Até chegar no cargo de supervisão. Supervisão ele tomava conta dessa equipe que você acabou de falar. Exatamente. Ah. Supervisionava todas essas equipes. E você ficou lá durante 6 anos como supervisora. 6 anos como supervisora. Sim. Qual foi a coisa melhor que aconteceu lá? Foi o que eu estou vivendo hoje. Porque lá eu me preparei para ser uma treinadora. Eu vi um problema e eu falava com o meu chefe, eu posso montar um treinamento para a gente resolver esse problema? E eu dou treinamento para os funcionários. E eu criava treinamentos. Aí eu vi problema na rampa, com problema de bagagem quebrada, eu falava assim, olha, tem um problema lá, posso criar um treinamento? E eu criava os treinamentos e treinava toda a equipe Você daquele solucionava setor. o problema. E eu falei, o que eu faço hoje? Eu fiquei pensando, eu falei, gente, hoje eu vejo um problema e eu crio treinamentos para resolver problemas. Então lá foi a minha escola. Então isso eu trouxe como algo muito grandioso na minha vida. Porque você já tinha um know-how que era experiência, porque você passou por cada etapa, por cada setor. Então você conhecia os setores. Exato. Uma vez que você conhecia, você teve expertise para ir para a supervisão. Exato. E aí você começou a ser solucionadora do problema que você já sabia que tinha, porque você tinha passado. Mas antes de ser supervisora também, tá? Antes de ser supervisora? Antes de ser supervisora. Como atendente, eu olhava e eu pedia para fazer treinamento. Porque você já tinha aquele instinto de resolver. Exatamente. E você fala o seguinte, isso você fala que veio por causa dessa sua convivência na Latam? Você pode dizer ou não? Não entendi, desculpa. Esse dom de querer solucionar problema, de ajudar, você acha que veio de lá ou não? Ou que você já tinha e foi se desenvolvendo? Já tinha, porque eu fui muito tempo da igreja evangélica, então lá também eu já vi os meus comportamentos de me unir às pessoas, da gente fazer coisas junto, unir grupos, vamos fazer tipo eventos, células, vamos fazer reunião, festa, vamos fazer. Então eu era uma das organizadoras disso. Então eu já tinha isso desde muito tempo. De juntar pessoas. Você já tinha um perfil de liderança naquela época? Queria fazer aniversário, juntava todo mundo, vamos para um sítio, vamos fazer um aniversário no sítio, aí juntava os amigos do colégio, os amigos da igreja e organizava. Isso com 15, 18 anos. Então você já tinha ali na sua seu perfil comportamental isso, né? De trazer pessoas com você, solucionar problemas. E nessa questão de solucionar problemas lá na Latam, qual foi a maior dificuldade que você teve lá? Olha, eu conto isso como um testemunho, tá? Certo. Porque um dia o aeroporto ficou fechado o dia inteiro, Santos Dumont. Cancelaram o voo para Belo Horizonte 1, 2, 3 vezes. Todos os voos ou Latam? Latam e algumas outras empresas também cancelaram. Porém, esse voo de Confins me marcou muito. E esse foi um dia de uma experiência que eu conto com muita satisfação. Por quê? Por 3 vezes o voo cancelado, os passageiros ficaram muito aborrecidos, muito, impacientes. Isso. E nesse final, a gente saiu do aeroporto Santos Dumont, com o segundo cancelamento, fomos de ônibus e van para o Galeão, e chegou lá, todo mundo dentro do avião, e a tripulação regulamentou. Tiveram que desembarcar todos esses passageiros que eu estava desde cedo com eles, tratando. Imagina que eu tinha em torno de 70 a 80 passageiros nessa época. De manhã até a tarde? De manhã até 11 e pouca da noite. Meu Deus! Tá? Então, esse dia me marcou porque todos esses passageiros que já estavam inflamados, eles desceram querendo quebrar tudo. Então, eles fizeram algo ali que eu tive que ir no meio deles para poder acalmá-los. E eu lembro da cena que eu pegava na mão das mulheres e eu falava, eu preciso da ajuda de vocês. Porque se eu sozinha não vou conseguir. E elas gritando, os homens gritando, e aquela coisa imagino, que a gente vê já de caos aéreo quando aparecia o passageiro gritando. Eu vivi isso lá no meio de 80 pessoas. E quando eu tomei a liderança de falar assim, eu preciso da ajuda de vocês, se vocês não se acalmarem, a gente não vai resolver. E eu preciso agora ver hotel, ver táxi, ver alimentação de todos vocês. E tinha idosos, crianças. Então aquele dia é como se eu estivesse vivendo ele novamente. Porque eu consegui acalmar todo aquele público, eles conseguiram entender a minha situação, que eu estava representando a empresa e eu consegui acalmar aquele furor. Então, em momento de crise, eu consegui
não vou dizer sozinha, porque eu tive que, né, ajuda de funcionários, mas eu tomei a decisão de ir lá pro meio e acalmar. Você saiu da universidade, foi lá no meio da galera e sentir a dor deles. Exato. E aí você tomou essa dor e resolveu o problema. Exato. E eu tava desde cedo acompanhando todos eles. Nossa, então esse foi o ponto que você acha que te marcou. Foi. Mas esse é um ponto que eu até queria perguntar para você, mas por que uma empresa cancela tanto voo? Não foi por causa da empresa, foi por motivos meteorológicos, no Santos Dumont. Ah. Tá? Então era devido a algo. Não lembro se foi neblina, chuva ou o que foi. chuva. Então, por causa de temperatura, às vezes não é só chuva, às vezes está muito quente. Também cancela voo. É mesmo? Tá? Então, muito quente? Muito quente. Não Poxa. dá, não pode decolar, dependendo da temperatura que está a pista. Então aí a gente precisa cancelar o voo. Mas é um fato raro, né? É raro, mas assim, acontece. Porque hoje em dia, hoje em dia a tecnologia dos pneus, eles fazem com que eles, temperatura grandes, né, ele consegue. Porque eu fico pensando, aqui no Brasil, no Egito, que a temperatura lá, o negócio pega fogo. Sim. Como é que eles conseguem, né? Então quer dizer que existem fatores externos que influenciam diretamente na... O vento. Se tiver um vento de cauda e ele não conseguir pousar, pronto, ele vai alternar, vai para outro aeroporto e eu preciso cancelar aquele voo, porque o avião não está ali por causa de um vento de cauda que a gente Isso chama. acontecia? Sim. Mais do que a gente sabe. Sim. Porque tem coisa de não sabe, pelos bastidores, né? Por causa de vento. Nossa, incrível. Então, o avião tenta às vezes pousar 2 vezes. Então, por segurança e por causa da quantidade de combustível que ele fica sobrevoando, vou fazer uma nova tentativa. Não sei se você já viu um avião, quando está pousando, ele decola novamente, arremeter. Sim. Então, e aí ele tentou, não conseguiu, por segurança ele pode tentar. E aí o comandante, por ser uma pista pequena ali no Santos Dumont, são comandantes preparados para aquilo. Porém, se ele vê que não está dando, tem combustível que manda, ele precisa tomar uma atitude. Ou vai para o Galeão, ou volta para a base de origem. E aí a gente precisa cancelar o voo. Eu tive um negócio marcante com a TAM, muito tempo. Você falando me lembrou isso aqui. Quando eu muito tempo atrás, uns tempos atrás, né? Eu era TAM ainda. E eu trabalhava num outro negócio e eu estava indo para Caxias do Sul. Já. Caxias do Sul. E o avião saía lá de Congonhas e ia para Caxias do Sul. Chegou em Caxias do Sul, não podia pousar, porque não tinha visão. Lá é muito neblina. Uhum. E aí o cara ficou dando volta, avisou a primeira vez, segunda vez. Quando foi a terceira vez, ele já foi direto para Porto Alegre. Pousou em Porto Alegre, a gente teve que vir de ônibus até Caxias do Sul. E aí eu fico pensando, cara, porque tem que ter controle, né? Imagina ali, aquela quantidade de voo ali, voando ali, se tem combustível para chegar até lá, né? Poxa vida. Mas ele já sai com essa segurança, tá? Com a quantidade, que se precisar voltar, ele volta ou vai para alternar para um aeroporto mais próximo. Então já vai com essa segurança. Tem essa segurança. Tem. Não é que a gente vê cada coisa que não é, mas é por causa de companhias pequenas. Mas enfim, Silvana, aí você teve essa situação. E você ficou lá durante 16 anos. 15 anos. E durante 6 anos como supervisora. Sim. 9 anos trabalhando nas outras áreas e 6 anos como supervisora. Exatamente. E aí você trabalhou até quando lá? 2020 foi o ano que eu decidi assumir a psicologia. Você se formou em psicologia? 2018. Então você formou em psicóloga em 2018, já estava ali formada, mas não atuava. Na verdade, eu atuava com os meus funcionários, mas não era assim, contratando. Por quê? Porque de vez em quando eles tinham alguma demanda, e disse, você tem como me ajudar a conversar? E aí eu separava um tempo, levava para um local reservado, e eu entendia o que eu poderia estar, de repente, dando instrução. Porque como eu sou coach também, então eu podia aplicar alguma ferramenta, olha, vamos por esse caminho, dava algumas orientações. Então eu já formava fila, né? Eu acho legal que eu lembro que eu chegava às vezes 4 horas da manhã, que tinha época que a gente pegava muito na madrugada, e eu nem guardava a bolsa, e eles falavam assim, eu quero falar com você, Silvana, deixa eu falar com você também. Eu preciso conversar. Quando eu olhava, eu falava, gente, tem fila aqui esperando para falar comigo. E eram assuntos pessoais. Tá? Já fugia do assunto da empresa e já era pessoal. Exato. Mas então eles queriam esse cuidado, né? Deixa eu falar, você falou que você já era coach. Então, nesse período, você já foi se profissionalizando também, né? Sim. Então, você não ficou lá só sendo supervisora parada. Não. Você falou que você foi coach. O que mais? Você fez vários cursos nessas áreas? Eu sou comissária de voo. Comissária de voo também? Também. Consegui fazer o inglês, espanhol. Então, eu fui... lá eu precisava muito também das línguas, né? Então, eu não falo fluente, mas eu consegui atender um passageiro para poder tirar ali as dúvidas, atender a demanda dele.
Então a gente tem que buscar sempre conhecimento. Até estudar, acho que a vida inteira, né? A gente Pra não sempre, para, não tem a gente jeito, não né? para. Se você para de aprender, você para de crescer, não tem Exato. jeito, porque o mundo ele se desenvolve muito rápido. Ele é igual no digital, se você não estiver preparado, estiver estudando, você está atrasado, não é verdade? É. E aí você se preparou, foi coach, né, psicóloga, aí chegou o momento, 2020. 2020. E aí foi, Antes da pandemia ou pós-pandemia? foi pós-pandemia. Na verdade não, foi dentro ali, né? Durante a pandemia que eu tomei a decisão. Na verdade eu peguei Covid em março, fiquei ausente da empresa por um tempo, pedi licença de 3 meses, foi quando a Latam estava ali precisando que os funcionários ou pedissem demissão ou pedissem a É licença. porque não tinha voo, né? Isso, e eles estavam com uma dificuldade ali de manter todos esses funcionários, então reduziram a carga horária, conseguiram colocar alguns funcionários nessa licença não remunerada. Foi onde eu aderi e falei, até julho acabou já essa pandemia, então eu vou fazer trabalho voluntário. Então vou atender os meus pacientes como psicóloga e anunciei para a empresa, para os amigos, familiares, e dentro de 2 semanas eu estava com 35 pacientes. Meu E eu Deus. vi uma demanda, muita gente com crise de ansiedade, depressão, transtorno devido ao Covid. Muitas foi o pessoas. acelerador foi o Covid, Foi né? o Que Covid, sim. ele trouxe pânico para as pessoas, né? Exatamente. As pessoas estavam com muita ansiedade, depressivas, né? Exato. E aí foi aí que você atuou e na primeira semana já estava com a agenda mega lotada, 35, 2 semanas. Sim. com 35 pessoas querendo que a Silvana Isso. ajudasse eles. Isso. Aí eu abri um grupo com mais 10 pessoas de vários lugares do Brasil, né? Porque eu precisava atender, mas ao mesmo tempo eu falava, não vou conseguir agenda para todo mundo. Então eu abri um grupo terapêutico com 10. Aí você, Silvana, nesse período aí, qual que era o que você sentia que era a maior dificuldade do povo que te buscava? Qual que era o maior problema que eles buscavam você? Por quê? Para solucionar o quê? Eles queriam se livrar, a maioria, da ansiedade. Da ansiedade? Da ansiedade, a maioria. No entanto, hoje eu tenho várias palestras falando sobre ansiedade. Sobre ansiedade? Exatamente. Foi depois disso que eu comecei a criar palestras sobre ansiedade. Então, em julho, você começou a entrar na parte de, vamos lá, doação. Na verdade, em maio. Abril, maio ali eu comecei a fazer, né, todo esse trabalho como voluntária. E pedi a licença de 3 meses. Aí fiquei maio, junho, julho atendendo esse pessoal. Então você estava de licença lá, tá? De licença. Certo. E aí, conta, o que aconteceu? Bom, quando eu percebi a melhora dos pacientes com as técnicas da TCC, porque eu também fiz um curso de formação. Depois da faculdade, eu fiquei 1 ano e meio fazendo formação de terapia cognitivo-comportamental, psicologia positiva, e eu apliquei essas técnicas com eles. E eu vi resultado. Então, tinha pessoas que estavam saindo da depressão após 18 anos de depressão. Meu Deus. Pessoas saindo da crise de ansiedade e ajudando os familiares, ajudando outras pessoas, com as técnicas que eu ensinava. E eu comecei a pensar, vou fazer com que mais psicólogos me ajudem, porque a demanda está grande e eu vou começar a fazer live. E comecei a fazer live para poder chamar os psicólogos para poder também se posicionar no digital. Ah, então você entendi. Então você começou agora a chamar os psicólogos para que você pudesse passar pelo que estava acontecendo com você. Para que eles me ajudassem, na verdade. Mas será que eles têm a mesma formação que você? TCC? Não, nem todos. Então. Nem todos. Mas o que eu queria? Com os vídeos que eu fazia, eu já estava ajudando as pessoas. Eu fazia vídeos sobre diversos assuntos psicológicos. Então, se os psicólogos começassem a se posicionar para ajudar via internet mesmo, de fazer live, fazer vídeo, fazer palestra, tudo online, já ajudaria a população. Então, eu despertei, eu falei, eu vou incentivar psicólogos. E aí eu comecei a atender psicólogos. Isso não em era julho. atender isso em julho para agosto. Julho para agosto. Comecei aí a atender do público psicólogo. para psicólogo direto, para o profissional. Isso, mas continuando com os pacientes. Mas Sim. aí eu comecei a atender psicólogos também. E eles começaram a ver que eu estava destravando eles dos bloqueios de não conseguir gravar, de não conseguir fazer live, fazer vídeo. E eu fazia as primeiras lives com eles. Até os psicólogos estavam travados. Exatamente. É porque... Fora outros bloqueios, né? Pra você ver, né? A gente fala assim, o cara psicólogo já está destravado em algumas áreas. Mas não, né, Silvana? Às vezes, uma área simples como falar ao público, a timidez, né? Falar numa live, por exemplo. Exato. Porque a live você tem que ter várias estratégias. Você está falando sozinho ali, mas você tá, ao mesmo tempo está falando com 10, 100, 1000, não sei quantas pessoas, né? Exato. Então tem que ter algumas estratégias, alguns macetes, não é isso? Tem, mas eu trabalho muito com autenticidade, com essência, com teu coração, com a tua verdade, o que você quer fazer com aquela mensagem que você está emitindo. Então,
Não só a estratégia tem que ser assim. Não, entrega teu coração, entrega o que você pode transformar, o que você pode ajudar, porque quantas vezes eu liguei uma live sem pretensão e teve gente que falou assim, olha, mudou a minha vida. Mas então, deixa eu te perguntar, eu do outro lado da tela, eu consigo receber isso que você passa, de uma tranquilo? Porque geralmente o psicólogo é aquele atendimento assim, né, presencial, onde você vai olhar no meu olho, vai conseguir interpretar ali, vai conseguir me ajudar, sei lá, eu não entendo, mas eu entendo, acho que é mais ou menos assim, e pela live, por estar do outro lado da tela, consegue entregar do mesmo jeito? Sim, porque são orientações. Então, eu trabalho com comportamento. Então, eu ensino quais são os comportamentos que você pode adotar que podem ter resultados. Então, quando você ensina isso aberto para a população, aberto para que as pessoas, quem está ali ouvindo, vê se, vamos colocar em prática isso na minha vida, deixa eu aplicar isso que ela está me ensinando e eu começar a ter resultado com aquilo que eu ouvi numa live. Que show. E aí você começou a ter os cases de sucesso. Pessoas já estavam tendo sucesso com o que você estava fazendo, os seus pacientes. Exato. E Inclusive os psicólogos. E os psicólogos começaram a dar um case de sucesso para você? Também. E aí, o que aconteceu? Bom, e aí que em julho, eu tomei a grande decisão de pedir demissão. Aí solicitei a demissão voluntária, assumi realmente a psicologia e foi nessa época que eu comecei a dar palestra. Julho de 2020? Julho de 2020. Nossa, uma decisão rápida, hein? É. De um Covid para a decisão, foi março, abril, maio, junho, julho, 4 meses. Exatamente. Uma decisão de 15 anos que você ficou lá na Latam porque você viu uma necessidade, uma oportunidade, o que você viu realmente ali? Eu vi os dois, você falou as duas coisas. Necessidade da sociedade precisando, e não era só Brasil, tá? Eu atendia Estados Unidos, Nível Portugal, mundo? pessoas de outros países, inclusive pessoas que tentavam suicídio lá em outros países. E eu, através de atendimento, consegui resgatar essas vidas. Então, isso é muito forte, né? Foi um momento bem difícil para mim, sabe? Bem difícil. Por isso que eu pedi ajuda de outros psicólogos. A demanda tá grande e eu preciso que vocês se posicionem também. E você teve qual foi a reação deles quando você fez esse posicionamento na internet? Alguns conseguiram se inspirar e estão até hoje. Estão fazendo lives, estão fazendo vídeos, começaram a criar canal no YouTube, começaram a fazer palestras também. Então hoje eu tenho, graças a Deus, pessoas que se inspiraram e hoje já estão com seus atendimentos, que não estavam tão na ativa, né? Teve gente que estava em outro emprego, conseguiu assumir também a psicologia, depois que teve essa experiência, aí largou o outro emprego. Que estava como você. Exato. Ficava na psicologia assim, como se fosse um freelance, mas o trabalho é mais importante. A partir do momento que ele assumiu a psicologia, então ele começou a dar frutos. Exato. E você nessa época de julho para agosto, aí que você começou com a psicologia, teve alguma coisa que você pode compartilhar aqui com a gente, aqui com os nossos imperadores, que por exemplo você faz e que ajudou outras pessoas a ter realmente sucesso nessa área? Bom, o que eu faço, você está falando do que eu faço de trabalho? De trabalho. Tá. Foi nessa época que eu comecei a fazer palestra. As palestras? As palestras eu comecei... Presencial online? Presencial e online, tá? Foi lá no Rio? Lá no Rio. Lá no Comperj, a Petrobras, que tem ali várias empresas, começaram a me chamar. E aí, de uma eu passei para ir para outra, e uma indicando outras empresas. Então, eram para 200 homens. E eu falava sobre bloqueios emocionais. Falava de ansiedade, de depressão. Tá de brincadeira. Sim. Mas como é que essas pessoas te conheciam, Silvana? Porque eu tô falando porque é o seguinte, imagina que tem uma pessoa que, igual você, é uma psicóloga, tem um mercado imenso aí, e ela não sabe como ela pode se posicionar. E eu tô vendo você aqui que tomou uma grande decisão, já estava preparada, lógico, né, tem uma bagagem enorme, e você trouxe tudo isso, lógico, para a atualidade, colocou isso em algum momento, compactou isso aí e espalhou essa mensagem. E aí a pergunta é, como é que você conseguiu chegar nessas empresas? Que lá no pátio da Petrobras não é fácil isso. Tá. Bom, na Infraero do Santos Dumont tem a CIPAT. Então, Sim. Todos os anos eu participava indiretamente ali com eles, trazendo amigos que queriam palestrar na CIPAT. E um desses palestrantes é meu amigo lá de Itaguaí, o Cleberton Souza, um maratonista também lá de Itaguaí. E a esposa dele também, por me conhecer, ela ia lá nos eventos, ajudava a dar suporte a ele. E eles têm uma empresa em Itaboraí, lá perto do Comperj. E essa empresa que eles têm lá fazia trabalhos lá dentro do Comperj. E aí ela falou, Silvana, lá dentro estão precisando de uma psicóloga que possa fazer palestra, eu lembrei de você. Uau. Será que você pode fazer uma palestra para eles? E eu nunca tinha feito uma palestra. Não. Eu só tinha dado treinamento Diferente. na empresa, para os meus funcionários. Uma semana eu tinha que preparar uma palestra.
eu conheci Tati De Angelo numa live e eu perguntei, escrevendo, falei, Tati, em uma semana eu consigo me tornar uma palestrante memorável? Porque eu fui convidada para fazer uma palestra na Petrobras. Aí ela falou, mas é claro, né? Não me conhecia. E ela falou, mas é claro, você vai chamar a minha equipe, eles vão te direcionar quais são os vídeos que você vai assistir e você vai fazer uma palestra memorável. Eu comprei o treinamento Vivendo de Palestras, comecei a aplicar as técnicas e em uma semana fui lá, dei a primeira palestra, dei a segunda e voltei lá mais 4 vezes. E até hoje eles me chamam às vezes para fazer um vídeo para os funcionários, quando tem alguma organização assim que eles precisam, você pode gravar alguma coisa aqui pra gente? Então ainda tem uma ligação. Tem um vínculo. Então quer dizer que você não era expert nessa área de palestra, não. Mas você pegou lá da Tati De Angelo essa informação, você pegou o curso dela e teve um suporte. Então aquele curso, aquele suporte funciona? Funciona e muito, porque depois disso eu vou te contar a outra parte depois. Depois disso rendeu muitos frutos. Aí você foi para abrir o Coerge, né? Coerge? Comperge, Esse aí é um complexo da Petrobras, isso. Lá em Itaboraí. Então as pessoas, na verdade você teve foi uma o QI, quem indicou, né? Você teve uma parceria, porque um dia... Eu tive amigos. Mas você também ajudou ele no passado, você levou ele na empresa também, sua, né, Marta? Exato. Então é uma troca. Exatamente. Isso é muito importante ter hoje em dia, né? Nessas eu trocas. honro a vida deles, tá? Você falou aqui o nome deles, honrou eles. Sim. E aí você, a partir daí, começou a ver uma necessidade nesse mercado. A ver essa necessidade. E aí como é que você, vamos falar assim, desabrochou para esse mercado? Bom, os resultados. Porque quando eu fazia palestra, depois, quando terminava a palestra, as pessoas vinham conversar comigo. E eles falavam assim, olha, eu tô com um filho que tá com crise de ansiedade, eu tô com um filho que tá em depressão, eu tô com a minha esposa que ela tá mal, ela não tá saindo de casa por causa do Covid, ela não consegue conversar com ninguém direito, porque ela tá com medo de morrer o tempo todo. Então, eu comecei a trazer também alguns pacientes. Dessas palestras geraram pacientes. Porque teve uma vez que eu fui para fazer atendimento como psicóloga dentro dessa empresa. Isso. E aí lá dentro eu atendia individualmente. Mas porque lá os pacientes, as pessoas que estavam lá, eles estavam também com esse medo, né? Exato. Porque instaurou um medo muito grande do Covid, né? Exato. E existiu, claro, esse pânico, mas as pessoas elas estavam muito ansiosas, né? Logo para acabar isso logo, né? E aí medo de perder emprego. Medo de perder emprego porque as empresas estavam produzindo, mas ia para quê? Né? Estava ocorrendo algumas demissões. Né? Já estava acontecendo. Já. E aí você entrou nessa cena para solucionar uma dor que já existia. Exato. E você viu que isso era grande demais. Na verdade, eu comecei a ver o resultado dessas pessoas também, que eles Quando estavam... você fala resultado, o que é isso? Resultado é quando você dá uma orientação para a pessoa, ensina técnicas para ela, como que ela estabiliza as suas emoções, que tem a gestão das emoções, autocontrole, melhora a sua autoestima, melhora a sua vida no dia a dia com a sua família, o tratamento com seus filhos, o tratamento com a sua esposa, com o seu marido, no seu trabalho. Então você vê mudanças em ambientes. E quando você vê isso, eles te contam. Aí mandam áudios dizendo, olha, tô aplicando o que você me ensinou e tá dando certo, tô aqui voltando para te agradecer, porque se não fosse por você eu não estaria fazendo tudo que eu tô fazendo hoje, com o resultado que eu tô tendo hoje. Então o resultado dos meus pacientes é o que me cura, é o que me faz continuar. É porque as pessoas elas precisam, né, de ter uma pessoa assim que consiga passar para eles e até sanar, falar que é sanar um problema, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, já tem uma solução, mas ela não tem uma direção, e você dá essa direção, esse caminho, é isso? Exato. E aí você fala o seguinte, você teve essas pessoas que dão sucesso para você. Olha, Silvana, eu fiz o que você me falou e teve resultado. E isso te inspira mais. Me inspira mais. E aí, é isso que me vibra, que faz o meu coração realmente falar assim, não desiste, não para. Não volta pra empresa, porque dá vontade. Vai, tem como, tem mais pessoas precisando. E aí você começou a trilhar esse caminho novo aí, julho, agosto, e aí? Qual foi a experiência que você teve? Porque você hoje é reconhecida, tem um livro escrito, mas e aí? Como que a Silvana ela foi lidando com toda essa situação? Porque eu fico pensando, você lidava com o público diretamente, agora você não está mais com o público diretamente. Até aparece, mas a maioria é pela internet, né? Sim. Então, e essa mudança para você? Bom, eu segui fazendo trabalho voluntário até dezembro, tá? 2020. Com esses 40 pacientes, eu segui até dezembro.
Janeiro eu já interrompi, fui fazendo desmame, que a gente fala, né? Fui falando, ó, vou diminuindo as sessões, aí quem queria continuar ia passar a pagar, e aí outros não continuaram, mas eu acompanhei por um tempo ali para ver o que poderia ajudar. Janeiro de 2021 já começou uma nova fase. Eu já entrei em momento de fazer uma mentoria para psicólogos. Eu queria fazer sobre bloqueios emocionais. Na época eu estava acompanhando muito o Pablo Marçal, comecei a acompanhar a Tati, comecei a fazer vários outros treinamentos com o Everton Rosa, com o Joel J, e ali eu também mergulhei nos estudos. Então, você começou a mergulhar e pegar forte, água de pessoas pesadas. Pedro né? Superti, foi essa época aí de 2020 que eu treinei bastante com eles. Fui em alguns eventos, até do Pablo, no Método EP, eu fui em dezembro, no presencial. Sim, presencial. O primeiro Fiz em junho. O primeiro online dele eu fiz em junho e depois eu fui em dezembro também fazer o presencial. Depois da pandemia, né? Foi, dezembro. Sim. Foi só para os alunos do 12K, que eu era aluna do 12K também. Foi onde eu comecei a aprender sobre o que é brand, o que é copy, o que é tráfego. E ali eu desbravei. Outubro eu decidi fazer uma mentoria e falei, não, janeiro eu vou começar a fazer uma mentoria. Aí me afiliei a uma agência, né, pra gente fazer o ganha-ganha. Eles começaram a me produzir pra gente poder fazer um lançamento sobre bloqueios emocionais, posicionamento nas redes sociais e transição de carreira. Eram 3 temas que eu queria. 3 temas diferentes. Porque era o que eu estava vivendo. Sim. Eu tinha enfrentado os meus bloqueios de não conseguir gravar vídeo, porque eu também lá no início eu não conseguia fazer live, tive os meus bloqueios, por isso que eu comecei a ajudar outros psicólogos. Porque eu falei, gente, eu sei que eles tinham também. Eu sei que eles estão passando. É porque você trilhou o caminho, né? Agora você quer fazer o caminho ao contrário, para ajudar eles. Exato. E a minha mentoria foi feita para isso. Baseado nisso. Como desbloquear. Exato. E quando chegou em março eu lancei, só que eu não abri só para psicólogo, eu abri para quem tivesse interesse também de se desbloquear. O que você lançou? A minha primeira mentoria, o Método Silva. Simplesmente livre. Simplesmente livre. Exatamente. Que bacana. Exatamente. Método Silva. Método Silva. E aí, o que aconteceu com esse Método Silva? Foi aonde? Bom, eu fiz online. Online? Sim, online. E aí eu comecei a fazer os primeiros trabalhos com as minhas alunas, de como elas iam desbloquear. Fazia atendimento individual com essas alunas também, para entender qual era a demanda de cada uma, porque uma era problema familiar. A outra já era problema por causa de mídia social que não conseguia se posicionar. Então, eram demandas diferentes, mas com bloqueios que não conseguiam fazer o quê? Transição de carreira, que era o final. Então, essa palavra transição de carreira é muito difícil, né, Silvana? Para quem não tem consciência, muitas vezes, do que é a transição. Porque não pode simplesmente falar assim, vou mudar hoje. Não. Ser radical, não pode. Tem que fazer um processo, tem que passar pelo processo, paralelamente ao que você já faz hoje. Igual eu fui lá, eu vi que eu estava empregada, mas eu vi uma oportunidade também de migrar para psicologia. Então, eu mesmo empregada, eu fui atuando. Eu falei, opa, eu posso viver disso daqui. É algo que realmente vai fazer diferença para mim. Então, eu não fui, vou pedir demissão e já vou assumir psicologia. Entende? Eu vivi a experiência. Você fez uma transição tranquila, né? Tranquila. Consciente. Consciente. Porque muitas pessoas, elas hoje vão para esses cursos que a gente fala aí, que é os cursos de... Né, que elas veem os palestrantes,